declaramos que somos teu, que sem ti nós nada podemos fazer, Senhor. Somos totalmente dependentes de ti, Senhor. Consagramos todo o nosso ser a ti, Senhor. Vem nos encher com teu Espírito. Vem derramar um óleo novo sobre nós, Senhor. Vem nos renovar. Vem colocar sobre os nossos lábios um cântico novo, Senhor. Eu creio que o Senhor é um Deus de coisas novas, Senhor. Em nome de Jesus, troca o nosso coração nessa noite e coloca o teu sobre nós, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos. Nós te adoramos, nós eternizamos o teu nome nesse lugar, Senhor. Em nome de Aplauda ao Senhor em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, seja entronizado, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Pode se sentar, por favor. Malaquias, não precisa abrir, eu vou abrir, você pode acompanhar. 3, verso de número 10 em diante, diz assim: trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja em minha casa mantimento. E assegura o Senhor dos Exércitos, provai-o, e verão com seus próprios olhos, ele abrir as janelas dos céus, e derramar bênção sem medida sobre vocês. Amém? A palavra do Senhor está colocando aqui um desafio para todos nós, que eu e você devemos trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas. Dízimos e ofertas são princípios da palavra de Deus, e esses princípios precisam ser vividos na íntegra. Ele dá algumas direções para esse princípio que é o dízimo e oferta. O primeiro deles é que ele diz que dízimos e ofertas devem ser trazidos à casa do tesouro. Se tem alguém do seu lado, fala assim: você não tem autoridade para administrar o seu dízimo. Deus não te deu essa autoridade. Amém, querido? O dízimo, meu e seu, ele deve ser trazido à casa do tesouro. Tem que ser entregado na presença do Senhor. Pastor, mas agora tem Pix, tem isso, tem aquilo. Irmãos, não é a forma, é a atitude correta, da disposição que nós temos para devolver aquilo que pertence ao Senhor. Segunda coisa que ele fala sobre esse princípio, que quando eu pratico esse princípio, eu trago sobre a minha vida a bênção do Senhor. Quando você é dizimista, ofertante, a Bíblia diz que eu posso fazer prova disso, se as janelas dos céus não se abrirão sobre nós, ela se abrirá sobre a nossa vida. Se a Bíblia está dizendo que as janelas dos céus são abertas sobre nós quando eu exerço o princípio, significa dizer que o contrário disso também é real. Quando eu deixo de praticar o princípio, o que acontece, irmãos? As janelas dos céus estão fechadas. E não é porque Deus não quer nos abençoar, não é porque Deus ele decidiu não derramar bênção sobre a nossa vida. A Bíblia vai dizer que ele colocou uma chave sobre a minha vida e sobre a sua, para abrir essa janela, para abrir esse caminho de bênção, de prosperidade, chamado dízimos e ofertas. Quando nós praticamos esse princípio, a Bíblia vai dizer no livro de Deuteronômio que as bênçãos do Senhor, eu não preciso ir atrás delas, elas virão sobre a minha vida. E ela diz mais, que elas me alcançarão, não só virão, me alcançarão. Todas essas bênçãos, diz o Senhor. E aí ele decorre as bênçãos da fidelidade, do ouvir a Deus. Então, quando eu e você praticamos dízimos e ofertas, o princípio dos dízimos e ofertas, nós agradamos a Deus. Deus se alegra com esse princípio praticado pelos seus filhos. Amém? Amém, queridos? Então, você que vai dizimar, você que vai ofertar, você que está na sua casa e vai depositar o seu dízimo, vai fazer o seu Pix, a sua transferência bancária, pode fazer, que não existe nenhuma complicação nisso. Pastor, mas no Pix ou na transferência bancária, deixa eu dizer algo para você, há 15 anos atrás isso era uma loucura. Era insuportável alguém dizer que ia ter maquininha de cartão aqui na igreja. Era uma coisa de doido.
Graças a Deus que a visão e o propósito de Deus, Ele vai nos convencendo de algumas coisas que nós vamos deixando de lado. Deus não está preocupado com a forma que você vai fazer, Deus está preocupado com a fidelidade do teu coração. Amém, queridos? Então, quando você, se é no Pix, se é na transferência, você vai colocar aqui, para Deus tanto faz. Agora, o que Ele olha? A motivação do coração. Quando Ele olha a motivação do coração, Ele vê o nosso coração disposto para dizimar e ofertar, Ele se agrada disso. Você que vai dizimar, você que vai ofertar, presencialmente você pode usar os envelopes que estão na sua frente, no encosto da cadeira. Você pode usar também a maquininha ali no fundo, se você tiver necessidade. Você que nos acompanha pelas redes sociais, o QR Code aparece aí na sua tela, você pode direcionar a câmera do seu celular e você será direcionado. Também você pode usar transferência, está aí a conta, e você pode usar o Pix, que é o CNPJ, que também está na sua tela. Ok? Que Deus realmente continue abençoando a sua vida, prosperando os teus caminhos, em nome de Jesus. Vamos orar por isso? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, no nome do Senhor Jesus, pela oportunidade que nós temos de dizimar, de ofertar na tua presença, Pai. Nós temos essa alegria no nosso coração em cumprir o princípio da tua palavra, e nós realmente com o coração disposto assim o fazemos, para agradar o Senhor, e o Senhor realmente se agradar de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos dizimar e ofertar. Você pode sair do seu lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Deixa eu dar alguns avisos aqui rapidinho, só para a gente caminhar. Domingo, nosso culto às 19 horas. Você pode colocar no gasofilar, se você for vir, pode vir enquanto eu vou dar os avisos. Domingo, nosso culto às 19 horas, no nosso salão de reunião, aqui à noite. Não temos culto pela manhã ainda, então você tem à noite com a sua família, traga a sua família. Não se permita ficar em casa por coisas que não sejam importantes do que estar com a sua família na casa do Senhor. Eu percebo que as pessoas, os crentes dessa geração, são levados por coisas fúteis a abandonar coisas preciosas. E isso é perigoso. Quando a Bíblia vai dizer que não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Isso é muito sério. Isso, você que nos acompanha, você que está aqui, isso nos remete a olhar o nosso interior, olhar o nosso coração, olhar o nosso compromisso que temos com Deus. Então, traga a sua família, priorize esse momento. Traga os teus filhos, se apronte um pouco mais cedo, venha para a casa do Senhor. Às 19 horas estaremos aqui juntos, adorando ao Senhor. Outro aviso importante: a partir de quinta-feira agora nós damos início ao nosso propósito de fé, enchei-vos do Espírito Santo. Serão 4 semanas de ministração sobre esse tema. Então eu queria convidar você a convidar alguém a estar aqui nas quintas-feiras, e eu tenho certeza que haverá uma porção especial de Deus para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Então não falte, venha às quintas-feiras, para você realmente abastecer o teu tanque dessa presença maravilhosa do Espírito, para fortalecer você na sua jornada de fé, amém? Glória a Deus. Não temos mais aviso. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Queria convidar aqui o Rafael, por gentileza. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? É um motivo de muita alegria estar trazendo a mensagem do Senhor. Gostaria de agradecer muito a Deus por essa oportunidade. Gostaria de agradecer ao pastor Dário também por essa oportunidade. Eu convido os irmãos a abrir no livro de Lucas, capítulo 10.
Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. É uma história bem conhecida, mas Deus falou grandemente comigo. Obrigado. Eu gostaria de compartilhar com cada irmão que está aqui essa noite, todos estão nos assistindo também. Eu coloquei um tema que nós vamos entender com o decorrer da ministração, que o tema é assim, ó: o seu tempo pode salvar vidas. Amém? Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Certa vez, um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova. Ele indagou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe propôs: o que está escrito na lei? Como tu interpretas? E ele replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todas as tuas forças, e com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou a Jesus: mas quem é o meu próximo? Diante do que Jesus lhe respondeu assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair em mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo e espancarem, fugiram, abandonando quase morto. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Do mesmo modo, agiu um levita. Quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de largo. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e assim que o viu, teve misericórdia dele. Então aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Em seguida colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: cuida deste homem, e se alguma despesa estiver a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Amém? O primeiro ponto aqui que eu até anotei é sobre o questionamento do doutor da lei. E quando eu comecei a ler sobre essa história, o que eu achei interessante, que esse doutor da lei não é o único que faz questionamento, às vezes a Deus, questionamento das situações que estão ocorrendo. Muitas das vezes nós fazemos, e procurando na palavra de Deus, nós vemos que esses questionamentos chegou até o ponto do Jardim do Éden. Então lá deu início aos questionamentos, às justificativas. Eu quero ler aqui com os irmãos também, que fala em Gênesis 3:1. A serpente era mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé havia feito, e aconteceu que ela questionou com a mulher: então foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Então nós notamos aqui que desde o Jardim do Éden houve os questionamentos, as justificativas. Então nós, com o depassar dos anos, de toda a história do cristianismo, então nós vemos que há sempre questionamentos, justificativas. Então não é um fator isolado esse doutor da lei está questionando a Jesus, um homem conhecedor da palavra, um homem que quando Jesus indaga, ele também fala: mas me fala agora qual seria o Pai da vida eterna. E ele cita realmente todos os versículos, ele sabe realmente daquilo que ele está falando, mas mesmo assim ele quer ter uma justificativa para realmente não praticar o seu amor ao próximo. E muitas das vezes nós estamos agindo assim. É mais fácil a gente justificar, é mais fácil a gente questionar algumas situações do que praticar. E aquele homem sabia totalmente a Torá, aquele homem sabia totalmente o que estava escrito. Mas o que era mais difícil para aquele doutor da lei realmente era colocar em prática aquilo que ele estava lendo, era colocar em prática aquilo que ele tinha decorado. E muitas das vezes nós estamos vivendo situações que às vezes nós conhecemos, mas não praticamos.
E hoje realmente, essa noite é um dia realmente de mudanças. Realmente, como diz o louvor que foi entoado, de ter realmente um coração igual ao do Senhor, ter um coração novo, disposto realmente a obedecer, a ter mudanças, de realmente a gente ler o que está escrito na palavra de Deus e realmente colocar em prática. Outro ponto que eu anotei que também fala em Gênesis é: então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Outra justificativa, não querendo reconhecer as suas falhas. E muitas das vezes nós estamos agindo assim, como Adão, como Eva, como esse doutor da lei, simplesmente por não reconhecer as nossas falhas, simplesmente por ter as nossas limitações, não reconhecer que nós precisamos realmente não ficar questionando a Deus, não ficar justificando os nossos atos, mas sim realmente colocar em prática o Evangelho de Cristo, colocar no nosso dia a dia, colocar aquilo que nós estamos compartilhando o Evangelho de Cristo, mas como nós sair desse templo, a gente colocar em prática no nosso dia a dia, onde estiver no nosso trabalho, no meio dos familiares. Então é isso que Deus espera de cada um de nós, porque muitas vezes nós olhamos esse doutor da lei, fazendo questionamentos e ficamos indignados com um homem desse. Como pode um homem estar questionando a Jesus sobre essa situação? E muitas vezes, nosso dia a dia, questionamos a Jesus. Muitas vezes, nosso dia a dia, em situações que ocorrem, nós só demos justificativas com os nossos atos e não colocamos em prática aquilo que Jesus nos ensina todos os dias, aquilo que nós ouvimos da palavra de Deus quando nós viemos sobre esse templo, ou quando você lê a palavra de Deus sobre a tua casa, e o que nós temos praticado no nosso dia a dia. Será que nós temos agindo como um doutor da lei, só vendo detalhes, mas não colocando em prática por aquilo que Jesus realmente quer sobre a nossa vida? Jesus não quer que a gente simplesmente saiba de decor, de Gênesis, Apocalipse, mas a gente não viver isso. Jesus quer que nós vivamos o que a palavra diz, porque é fácil às vezes até decorar um versículo, vir aqui no púlpito e falar um versículo maravilhoso, mas quem somos nós dentro do nosso lar? Quem somos nós no nosso trabalho? Como nós temos agido no meio dos nossos familiares, as pessoas que estão ao nosso redor? Quem somos nós? Outro ponto que eu anotei aqui que fala que o homem quase morto, ele não tinha um nome. Esse homem quase morto pode ser uma pessoa da nossa rua, esse homem quase morto que está precisando realmente de um auxílio, às vezes é alguém da nossa família. E como nós temos olhado realmente essa situação? Como nós temos visto a situação que as pessoas estão vivendo? Será que nós estamos só preocupados com o nosso trabalho? Será que nós estamos só preocupados com o nosso dia a dia, com a nossa programação? E o nosso próximo, como Jesus fala, ama o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. E ama o teu próximo como a ti mesmo. E como nós temos agido no nosso dia a dia? Esse homem morto, como descreve aqui, é um homem sem nome. É um homem que às vezes a gente está passando com o nosso carro e está às vezes na calçada, sentado. Esse homem sem nome pode ser uma pessoa que você está trabalhando todos os dias ao lado dela, mas você não tem a menor preocupação o que ela está passando às vezes dentro da família dela. Às vezes você vê essa pessoa às vezes entristecida, angustiada com algum problema, mas nós estamos tão preocupados com a nossa vida, com os nossos problemas, que nós não estamos olhando para a pessoa ao nosso lado. E esse homem é o homem sem nome, como diz aqui nessa história. É o homem que sofreu, foi espancado, é o homem que está precisando ajuda. Aí, se a gente for decorrer a história, depois estava passando, quando aconteceu tudo isso, primeiro passou o sacerdote. Eu quero descrever algumas características que tinha esse sacerdote. O sacerdote, ele estava mais preocupado com as paredes do que com vidas. O sacerdote, ele estava mais preocupado com os sacrifícios do que com as vidas. Ele não tinha empatia com os necessitados. Aquele sacerdote, ele estava cumprindo um padrão que ensinaram para ele, simplesmente para cumprir dentro de um templo. E se nós levarmos para os dias de hoje, para os dias atuais, infelizmente, eu me coloco também no lugar, porque Deus falou grandemente comigo sobre isso. E nós estamos vivendo às vezes como um sacerdote, porque é fácil às vezes colocar uma blusa da nossa igreja, amar é servir.
mas como nós estamos servindo realmente o nosso próximo. É lindo, maravilhoso a gente chegar aqui dentro do templo com uma camisa escrita com uma frase tão bonita, mas quem somos nós como saímos do templo? Como nós temos agido no nosso dia a dia? Aquele sacerdote só cumpria um padrão, uma missão dentro do templo. Saiu do templo, ele já não se comportava realmente como um servo fiel, um homem que tinha misericórdia com a situação do outro, como aquele bom samaritano. Então muitos de nós às vezes estamos agindo de maneira como um sacerdote, às vezes andando com uma camisa escrito amar e servir, escrito numa camisa Jesus Cristo te ama, e tantas outras coisas, colocando adesivo no carro. Mas quem somos nós no nosso dia a dia? Quem somos nós no nosso trabalho? Como nós temos se comportado mediante as situações? Qual é a nossa real preocupação com o nosso irmão? Porque é isso que Jesus nos ensina. A palavra de Deus é bem clara e objetiva, e muitas das vezes a gente complica aquilo que Jesus fala conosco, e nós precisamos agir de uma maneira, da mesma atitude que nós temos aqui, empatia com as pessoas, cristãos, pessoas que estão aqui, nós temos que ter essa empatia com pessoas que estão querendo tirar suas próprias vidas, pessoas que estão passando dificuldade financeira, pessoas que estão às vezes depressivas dentro do lar. E qual é o nosso real tempo que nós temos dedicado a essas pessoas? Ou nós temos só se preocupado de vir a esse templo, congregar com nossos irmãos, colocar uma camisa bonita com uma frase linda, e como nós temos reagido a essa situação? Porque é fácil a gente simplesmente vir aqui ao templo e adorar o Senhor, mas quem somos nós como saindo do templo? Quem era aquele sacerdote depois de ter feito sacrifícios, ter auxiliado no templo? Lá ele fez o seu papel, mas quem era ele depois do templo? Foi um homem simplesmente que viu uma situação e falou: esse não é o meu problema, esse não faz parte às vezes da minha família, então eu não vou ajudar. Eu não sei o que ele pensou naquele momento, mas se Jesus falou naquela parábola, é para a gente refletir as nossas situações, as nossas atitudes que nós temos tido no dia a dia. E o outro ponto é o levita, o homem que tinha o objetivo no templo de levar as pessoas à adoração a Deus, que no templo ele cumpria realmente seu papel, no templo ele auxiliava junto com o sacerdote naquele local, tudo que era necessário ele fazia dentro do templo. Mas quem que era o levita após o templo? Foi o homem que, como diz na parábola, que simplesmente observou aquele homem caído e se afastou e continuou o seu caminho. E quantos de nós tem um homem sem nome no nosso caminho, e como nós temos agido? O que nós temos feito para mudar essa situação? Às vezes nós vemos tantas notícias na televisão de tragédias, situações, e às vezes a gente fica indignado, mas tem situações também difíceis do nosso lado, mas nós não estamos preocupados com essa pessoa do nosso lado, porque nós estamos mais preocupados com o nosso trabalho, com a nossa programação, nós estamos mais preocupados de fazer uma programação de viagem. Nós podemos fazer tudo isso, nós somos livres, mas nós precisamos ter o tempo para o nosso próximo. Nós precisamos ter uma sensibilidade com pessoas que estão ao nosso redor precisando de ajuda. Aquele homem estava caído, assaltaram aquele homem, estava quase morto. E as pessoas do templo, as pessoas que frequentavam um local onde falavam de Deus, simplesmente olhavam e falavam assim: isso não é da minha conta. Então é algo para a gente realmente ficar atento o que Deus realmente está falando conosco. Se isso está escrito é porque Deus quer falar hoje, nos dias atuais. Quem somos nós? Será que nós estamos vivendo como um doutor da lei, só questionando a Deus, só justificando aquilo que nós não queremos praticar? Será que nós estamos sendo um sacerdote que só faz aquilo que é dentro do templo? Será que nós somos um levita que não estão praticando aquilo que realmente a palavra de Deus nos ensina? Quem somos nós após o templo? É isso que Deus está querendo falar conosco, com cada um de nós aqui, no nome de Jesus. E depois no versículo 33, mas um samaritano, estando em viagem, chegou onde se encontrava o homem, e assim que o viu, teve misericórdia dele. Eu até risquei isso na minha Bíblia, e é isso que nós precisamos viver todos os dias de nossa vida, é pedir para Deus que a gente tenha misericórdia de vidas, que a gente volta realmente a se preocupar com vidas. E o que eu quero enfatizar, como está no tema,
o nosso tempo pode salvar vidas. A atitude daquele homem, daquele bom samaritano, o homem excluído, o homem que naquela época tinha uma rivalidade entre os judeus e samaritanos, onde os judeus não gostavam do samaritano por diversas ocasiões que tinham. E aquele homem, o improvável, foi lá e fez o que o samaritano, que o sacerdote não fez, o que o levita não fez, e eram os homens que frequentavam o templo. E cadê esses homens frequentadores de templo? E vai lá um homem, um bom samaritano, que fala na Bíblia, estando em viagem. Então é um homem que deixou os seus compromissos, deixou tudo o que ele estava fazendo, mas ele se preocupou com aquele homem. Ele mudou o trajeto dele, ele mudou toda a rotina dele para simplesmente ajudar aquele homem a colocar vinho sobre as suas feridas, o óleo, colocar aquele homem sobre o seu animal e levar sobre uma hospedaria. E tudo isso que ele fez, ele gastou um tempo com aquele homem. Então, através dele ter dedicado um tempo naquele homem que estava quase morto, ele salvou uma vida. Então é isso que Jesus está querendo falar conosco. O seu tempo é precioso. O seu tempo, se você dedicar para as coisas que são de Deus, você pode ter certeza que nós vamos salvar muitas vidas. E hoje você pode ver até no mundo profissional, quantas pessoas, grandes empresários, se você falar para ele, ó, quanto que é a sua hora, os valores deles são altíssimos. Por quê? O tempo hoje, porque tudo é mais rápido, todas as pessoas querem algo acelerado, o tempo hoje é muito valioso. Então aquele homem, o bom samaritano, ele não se preocupou com nada disso, ele simplesmente agiu com misericórdia. E outro ponto interessante é, ele investiu financeiramente naquele homem, porque ele leva na hospedaria, ele paga a hospedaria, e se tivesse outro tipo de despesa, ele ia pagar aquele homem, o hospedeiro. Então nós precisamos também, além de cuidar de pessoas, além de dedicar o nosso tempo em pessoas, nós precisamos investir em pessoas financeiramente, abençoar pessoas financeiramente. Às vezes, muitas vezes pode estar olhando, às vezes questionando, mas como você vai falar de dinheiro, às vezes no altar, como que investir? Nós precisamos sim, porque se Deus deu a oportunidade de nós termos recurso financeiro, é para a gente abençoar vidas, abençoar pessoas. Não adianta a gente ficar pedindo para o Senhor, me prospera, mas qual que é o objetivo de você prosperar? Você vai compartilhar aquilo que Deus vai colocar sobre a tua mão, ou você vai somente se beneficiar com aquilo que Jesus vai colocar sobre a tua vida? Se Deus está te dando a oportunidade de você ter um emprego, se Deus está te dando a oportunidade de você ter uma empresa, é através dos teus recursos financeiros, você precisa realmente investir em vidas. Foi isso que aquele homem fez. Ele não ficou preocupado, nossa, se eu parar para ver aquele homem, eu vou ter que gastar, eu vou perder todo o meu tempo, eu não vou chegar no meu objetivo. Mas não, aquele homem não se preocupou com nada disso. Ele dedicou realmente o seu tempo para salvar aquela vida. Então o que Deus está falando para nós essa noite é, o nosso tempo é precioso, e nós precisamos saber usar o nosso tempo todos os dias da nossa vida. Nós temos o tempo de trabalhar, nós temos o tempo de lazer, nós temos tempo para tantas coisas, mas qual é o nosso tempo para se dedicar para a obra de Deus? Se você pega o seu carro e você está num trajeto para algum objetivo, alguma praia, alguma coisa, e surge uma situação, você pararia ou não? Aquele homem estava em viagem, mas ele decidiu parar. Ele não ficou preocupado que se num compromisso dele lá na frente, ele ia atrasar. Não, ele simplesmente parou, dedicou o seu tempo para aquele homem, colocou aquele homem no seu cavalo e foi até a hospedaria e investiu recursos naquele homem, porque vale a pena investir em vidas, vale a pena você dedicar o seu tempo nas vidas. É isso que Jesus quer falar conosco essa noite. Nós precisamos ter tempo para a obra de Deus, nós precisamos ter tempo para dedicar ao nosso próximo, nós precisamos ter tempo e ter a sensibilidade da pessoa às vezes que está trabalhando com a gente, a pessoa do nosso lado está passando uma dificuldade, a gente parar tudo às vezes que está fazendo e perguntar para ele o que está acontecendo com ele, se ele precisa de ajuda, ou até questões financeiras. É isso que nós precisamos fazer, nós precisamos agir. Não adianta você chegar no teu trabalho, todo feliz, nossa, eu fui no culto, foi maravilhoso, e o cara nem conhece a palavra de Deus. O cara não quer ouvir que você foi ao culto, mas ele quer ver a ação realmente de um servo de Deus, um homem que conhece a palavra e tem uma atitude. O que adianta chegar às vezes ao nosso conhecimento, uma dificuldade que alguém está passando, e você falar assim, outra pessoa
vai ajudar ela, Deus vai abençoar que outra pessoa ajuda. Eu creio que o sacerdote levita poderia ter pensado isso. O sacerdote passou e falou assim: acho que o outro vai passar e vai ajudar. O levita passou, às vezes pensou a mesma coisa. Às vezes um outro que passar pode ajudar ele. E chegou o momento daquele bom samaritano. E Deus quer realmente que tenhamos um coração misericordioso como o daquele bom samaritano, que se preocupou com aquela vida. Jesus entregou, Deus entregou Jesus sobre aquela cruz, em favor de cada um de nós. Então as nossas vidas realmente são preciosas para Deus. Então nós precisamos dedicar o nosso tempo. Nós precisamos parar, às vezes, tudo que está acontecendo e fazer uma visita. Nós precisamos parar tudo que está acontecendo, fazer uma visita também no hospital, mandar uma mensagem no WhatsApp. Às vezes são coisas de minutos que você pode mudar uma vida. Eu não estou falando para você largar emprego, fazer tantas outras coisas, mas são coisas simples que fazem toda a diferença. O bom samaritano percebeu a situação e foi lá e fez. Ele não mandou recado para alguém ir lá e fazer. Muitas das vezes chega a notícia e a gente manda recado: tal pessoa está ajudando. Não, se Deus permitiu que você ouvisse que aquela pessoa está passando por aquele problema, é você que Deus quer te usar. Deus quer usar você. Deus não quer usar o sacerdote, o levita. Se você viu a situação, que você venha realmente colocar em prática. É isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Isso a gente vê na história da samaritana, no poço, onde Jesus realmente também dedicou o seu tempo sobre aquela mulher. Jesus poderia estar fazendo tantas outras coisas, mas Jesus parou tudo que estava fazendo, foi ao poço simplesmente conversar com aquela mulher. E a conversa que Jesus teve com aquela mulher mudou a história da vida dela. E às vezes uma conversa você pode ter com alguma pessoa que está passando algum problema muito difícil. Uma conversa pode mudar a história. Então o tema dessa noite é: o seu tempo pode mudar vidas. Você pode salvar vidas simplesmente por você parar todos os seus afazeres e se preocupar com o seu próximo. Se você ama você de uma forma grandiosa, então você precisa realmente também amar o seu próximo. Porque da mesma maneira que você tem hoje a oportunidade de conhecer o Evangelho de Cristo, hoje você tem a oportunidade de conhecer a palavra de Deus. Deus mudou a história da sua vida. Nós precisamos também compartilhar com pessoas que estão precisando. Pessoas estão morrendo ao nosso lado e muitas das vezes estamos agindo como sacerdote e um levita, que só fazem aquilo que são dentro do templo. E Jesus nos chama para fazer a diferença sobre toda essa terra. Aqui simplesmente é para a gente conhecer mais a palavra de Deus, congregar entre os irmãos. Mas o real motivo que estamos sobre essa terra é você fazer a diferença no meio da tua família, é você fazer a diferença no meio do teu trabalho. Onde você pisar a planta dos teus pés, as pessoas têm que notar que um servo, um homem ou uma mulher de Deus entrou sobre aquele lugar. Nós temos que fazer a diferença. Não adianta decorar versículo se não colocar em prática. Não adianta saber a palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse, mas quando chegar a situação que você precisa exercer aquilo que você conhece, você simplesmente vira as costas e não age conforme diz a palavra de Deus. Então Jesus naquele momento, ele simplesmente deu um resumo, o que nós não podemos fazer, e deu um resumo maravilhoso no bom samaritano. Vocês precisam fazer assim, para tudo que está fazendo, e muda a história dessa vida. Jesus chamou cada um de nós para uma grande obra sobre essa terra. Jesus não chamou nós aqui simplesmente para frequentar templo e sentar sobre uma cadeira, ouvir a palavra de Deus, ficar no lugar das 8 até as 21h30 e sair daqui. E quem somos nós depois do templo? É isso que Jesus está nos perguntando essa noite. Quem somos nós após o templo? Quem somos nós depois que sai da igreja? Se vem com aquela camisa maravilhosa escrita amar e servir, mas o que nós temos servido ao nosso próximo? Colocar uma camisa é fácil, mas colocar em prática, aí que está. É aí que Jesus vai ver realmente, se nós realmente se convertemos ou não. Se nós simplesmente estamos frequentando um templo ou não. Quem foi aquele sacerdote? Um homem simplesmente que agia conforme as situações que ocorriam dentro daquele templo, auxiliava. Mas quem era aquele sacerdote depois que saía do templo? Um homem que ignorava as situações que aconteciam no dia a dia dele. E muitos de nós estamos ignorando o problema do nosso próximo. Por quê? Não é nós. Por que nós ignoramos? Porque não faz parte às vezes da nossa família. Por que ignoramos? Porque não faz parte às vezes do nosso vínculo de amizade.
Porque quando é próximo, às vezes você até pode pensar em ajudar. Mas aquele homem ajudou o bom samaritano ajudou aquele homem quase morto, sem se preocupar quem ele era. Ele simplesmente fez o que deveria ser feito. Colocou na hospedaria, investiu recurso financeiro, abençoou aquela vida e mudou a história. Porque simplesmente ele decidiu fazer algo diferente. Ele decidiu agir conforme diz a palavra de Deus. E um resumo que eu quero falar sobre quem era o bom samaritano e quem somos nós. Mas Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. O samaritano era esse. Deus escolheu um homem improvável para ajudar. Porque o sacerdote não fez o que era para fazer. O levita passou, viu, observou e não fez. Aí Deus foi lá e escolheu o improvável. Então tem improváveis aqui. Às vezes você está aqui achando que você não consegue. Às vezes você está aqui achando que você não tem capacidade. Mas eu quero dizer para cada um que está aqui essa noite, todos que estão nos assistindo, que Deus te escolheu para uma grande obra. E Deus vai te capacitar conforme você for agir. Deus vai capacitar você conforme a sua ação. Deus capacitou a vida do bom samaritano porque ele agiu naquela situação. E eu tenho certeza que Deus abençoou muito mais aquele samaritano, porque ele abençoou recurso financeiro e triplicou, tenho certeza disso aí. A palavra de Deus não diz, mas aquilo que você semeia, você colhe. Isso é fato. Então, se você pediu recurso financeiro para o Senhor, que você venha usar também, não somente nos teus sonhos, mas investe em vidas, investe em famílias. Pega o teu recurso e abençoa a obra de Deus. Pega o teu recurso e abençoa vidas que estão precisando. Às vezes nós estamos no conforto do nosso lar, simplesmente sentados assistindo nossa TV. E quantas famílias, às vezes nós estamos sabendo que está precisando de algo e nós não temos feito o que diz a palavra de Deus. Às vezes nós pegamos nosso carro aqui com a camisa escrita Amar é Servir e passando às vezes perto de um mendigo e tantas outras pessoas e ignoramos a situação. Foi isso que aconteceu com aquele sacerdote levita. Eles olharam com atenção e Pedro, por fim, disse: olha para nós. O coxo fitou-lhe na esperança da esmola. Mas Pedro continuou: não tenho prata nem ouro para te dar, mas aquilo que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Eu quero finalizar com isso. Outra história, onde Pedro dedicou o seu tempo para mudar a história da vida daquele homem. Pedro mudou a história daquele homem. E muitas das vezes nós olhamos e falamos assim: nossa, mas acho que Pedro era especial. Não, Pedro era comum como nós, era pecador como nós, era limitado como nós e tantos outros fatores. Mas Pedro escolheu exercer a função daquilo que ele foi chamado. Então, da mesma maneira que Pedro agiu daquele jeito e mudou a história daquele homem e fez ele andar, você pode ter certeza que Deus escolheu cada um de nós para uma boa obra, para que a gente venha mudar vidas. Pedro dedicou um tempo, um pequeno tempo, mas que fez toda a diferença. Pedro poderia ter visto aquela situação e falar assim: isso não é comigo, vai passar outra aí que pode até te ajudar na esmola. Mas não, ele falou: a prata eu não tenho, mas em nome de Jesus, levanta e anda. Então os recursos você tem o sangue de Cristo sobre a tua vida, você tem a palavra profética sobre a tua vida. O que nós precisamos fazer é exercer, é ver a situação e mudar aquela história. Imagina você contar para os seus filhos, imagina Pedro, um dia poderia contar para os seus filhos, assim: eu passei numa situação e através da minha vida aquele homem andou, mudou aquela história. Então nós precisamos realmente ter uma história de vida. Mas para ter uma história de vida precisa ter uma ação. Ou até quando a gente vai ficar ignorando aquilo que Deus tem sobre a nossa vida? Até quando a gente vai simplesmente usar uma camisa, amar é servir, e não fazer aquilo o que a palavra diz? Não adianta a gente decorar a escritura sagrada, mas não colocar em prática na hora que surgem as situações. Não deixe para o teu próximo fazer aquilo que Deus permitiu você ver com os seus olhos. O sacerdote
viu com seus olhos, mas não fez. O levita viu com seus olhos e não fez. Mas aquele bom samaritano fez. Faz parte. Aí, ó. Então nós precisamos realmente exercer a palavra de Deus. Não ficar somente questionando, justificando. A justificativa veio desde o Jardim do Éden. Eu até escrevi aqui, ó, é mais fácil justificar-se do que realmente reconhecer nossas falhas. Porque aquele doutor da lei, ele não queria colocar em prática. Ele simplesmente aprendeu, decorou, mas na hora de colocar em prática, para ele era difícil exercer isso daí. Para ele, eu creio, às vezes poderia ser até humilhante. Ele às vezes pegar um homem caído e colocar sobre um animal. Mas ele fez o que deveria ser feito, o bom samaritano. Então que nós temos realmente um coração misericordioso, como aquele bom samaritano. Que nós venhamos ter uma atitude daquele bom samaritano, de ter a sensibilidade de entender que se está no teu caminho, é para você fazer. Não o teu vizinho, não o teu outro irmão. É você. Deus te escolheu para você fazer. Não seja negligente como um sacerdote ou um levita, os frequentadores de templo, mas que na hora da ação mudam de caminho, mudam de trajeto simplesmente porque não está preocupado com uma vida. O seu tempo pode mudar uma história. O seu tempo dedicado pode mudar uma vida. Pedro mudou uma vida porque dedicou seu tempo. Jesus parou tudo, aquela situação da mulher de fluxo de sangue. Quando aquela mulher toca, ele falou assim, alguém me tocou. E tinha uma multidão, ele podia continuar, mas não. Jesus naquele momento dedicou um tempo, falou assim, pera, algo aconteceu aqui neste lugar. Eu preciso dedicar o meu tempo para aquela mulher do fluxo de sangue. É uma mulher que está dedicando, está se empenhando, ela precisa de um milagre. Então eu vou fazer algo novo sobre a vida dela. Jesus não precisava parar, tinha uma multidão apertando ele, uma multidão em volta dele, mas não. Ele falou, para tudo. Hoje é o dia de mudar a história daquela mulher do fluxo de sangue. Era 12 anos, não era 12 dias. Aquela mulher vendeu tudo os seus bens. Ela dedicou tudo que ela tinha em médico, tantas outras coisas. E existe um Deus que conhece o segredo do nosso coração. Existe um Deus que conhece cada dificuldade do nosso coração. Existia lá um Jesus Cristo de Nazaré que parou tudo. Aquela multidão, não, peraí, eu preciso abençoar aquela vida. E quando Jesus para, dedica o seu tempo, muda a história de uma vida. E é isso que nós precisamos fazer nos dias atuais. Parar às vezes o que temos que fazer. Às vezes nós estamos só dedicando, só em trabalho, em tantas outras coisas. Mas e a obra de Deus, onde nós fomos chamados? Nós precisamos fazer aquilo que realmente o Senhor nos chamou. E Deus não desiste de nenhum de nós. Ele nos escolheu desde o ventre para uma grande obra sobre essa terra. Ele não desiste. Ele pagou um alto preço sobre cada vida. E o que Jesus quer mostrar sobre o bom samaritano, que uma vida tem um grande valor. Jesus para tudo para salvar uma vida. Jesus parou tudo para olhar aquela mulher de fluxo de sangue com misericórdia. Jesus parou tudo. Jesus parou tudo para ir lá naquele poço e conversar com a samaritana e mudar a história daquela mulher. Pedro parou o seu caminho, onde ele está, o teu trajeto, para simplesmente falar com aquele coxo. Em nome de Jesus, levanta e anda. E é isso que nós precisamos praticar. Tem pessoas doentes fisicamente, emocionais, e nós precisamos exercer. Em nome de Jesus, que você saia dessa cama. Em nome de Jesus, que você que seja mudada a tua história da tua vida. Nós precisamos abrir a nossa boca e fazer a diferença por onde a gente for. Nós precisamos pregar o evangelho a toda criatura. Não dá mais para ser frequentadores de templo. Você viu o resultado dos frequentadores de templo? Eles simplesmente ignoram o problema. Eles ignoram a prostituta. Os frequentadores de templo ignoram o homem caído, ignoram o mendigo, ignoram os presidiários, ignoram os hospitais. Os frequentadores de templo só querem simplesmente decorar um livro, mas na hora de colocar em prática aquilo que Deus mandou fazer, eles não fazem. Sabe o que eles fazem? Como o doutor da lei, querem questionar, querem justificar aquilo que ele não quer exercer. Então não é tempo mais de justificativas, é tempo de colocar em prática
Às vezes você pode falar para mim hoje, mas eu tenho receio, mas vai com medo, vai com receio. O que Deus espera de cada um de nós é que você esteja disponível na obra de Deus. É disponibilidade. Hoje a maior dificuldade que nós estamos vivendo é tempo, é disponibilidade de fazer a obra de Deus. Mas quando surge uma situação, uma viagem, nós arrumamos tempo. Quando surge algo para os nossos compromissos pessoais, a gente encaixa na nossa programação. Mas onde está a obra de Deus na nossa programação diária? Onde está Cristo na nossa agenda? Será que nós estamos enchendo todos os horários? E lá no finalzinho, 10 para meia-noite, Deus abençoe, amém, acabou? Será que a nossa oração está sendo simplesmente essa? Deus quer muito mais de nós. E nós precisamos realmente exercer essa função no nome de Jesus, amém? Eu gostaria que o Tiago colocasse um vídeo, que é uma letra muito bonita. Eu quero que vocês estejam atentos à letra. Eu creio que Deus vai falar grandemente também através desse louvor, no nome de Jesus. Minha mãe estava passando por um momento difícil. Ela estava com depressão. E ela chegou à noite, num certo período da madrugada, e ela começou a tentar se matar. A gente mora num condomínio e ela tentou pular da janela. E nessa época eu estava passando por uma guerra espiritual, eu tinha acabado de reconciliar. E nessa noite eu entrei pro quarto e eu falei para Jesus que eu não conseguia, porque eu estava totalmente ferido, eu estava totalmente abatido. E foi aí que surgiu a ideia, né? Foi ele que começou a ministrar no meu coração. Quando as pessoas elas estão passando certo tipo de situação em momentos difíceis, muitas vezes a gente está ferido, a gente está abatido no chão. E é aí que ele aparece, pega na nossa mão e decide caminhar. E foi o que aconteceu comigo. Naquela madrugada eu escrevi a canção, revigorou as minhas forças. E eu consegui continuar, que ele não desiste. E foi o que aconteceu comigo naquela noite. Eu ouvi o Espírito Santo falar comigo. Foi em questão de segundos. Eu fui atingido em sequência, eu caí no chão. De cara logo percebi que o meu coração entrou em desespero e acelerou. Eu tinha que levantar, mas eu tava ferido e sem forças pra continuar. Então um lugar bem mais seguro eu fui procurar. Dei 3 passos, mas com muita dor eu voltei pro chão. Mas em meio à batalha um homem apareceu e deitou do meu lado. Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado. Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome, com medo. E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro. E a cada suspiro que eu dava, ele vinha e falava: não é pra dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir. Me disse com tanta firmeza: ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. E ele olhou nos meus olhos com tanto amor, me disse assim: é que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar que eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar.